Aleluia. Só para a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Você já pensou em parar? Você falou em desistir, querendo deixar sua cruz. Irmão, o céu é logo ali. Você já viu muitas manhãs, mas a alegria não vem. Mas pode voltar no passado, porque lá quem foi abençoado teve sofrimento também. Não desista por causa das lutas, não desista por causa das provas, não desista pelas decepções, não desista por causa de nada. Não abandone a sua cruz por causa dos problemas seus. Sua bênção já está para chegar, mas vai ser no tempo de Deus. No tempo de Deus é melhor. No tempo de Deus acontece. Quem é humilhado ele exalta, e o que se exalta ele desce. No tempo de Deus é melhor. No tempo de Deus acontece. Quem é humilhado ele exalta, e o que se exalta ele desce. Aleluia. Oh, aleluia, que você prova no teu nome, Jesus. Não desista por causa das lutas, não desista por causa das provas, não desista pelas decepções, não desista por causa de nada. Não abandone a sua cruz por causa dos problemas seus. Sua bênção já está para chegar, mas vai ser no tempo de Deus. No tempo de Deus é melhor. No tempo de Deus acontece. Quem é humilhado ele exalta, e o que se exalta ele desce. No tempo de Deus é melhor. No tempo de Deus acontece. Quem é humilhado ele exalta, e o que se exalta ele desce. Aleluia. Recebe Jesus. Amém. Tudo é no tempo de Deus, né? Isso dele é melhor que o nosso. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler em Lucas 11:2. Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não nos deixes que sejamos tentados. Amém. Amém. Essa é a oração que Jesus nos ensinou e nos ensina até hoje. Para que quando nós oramos, nós declaramos que o nome de Deus é santo.
O nome de Deus é grandioso. E o que os nossos problemas pode ser na grandeza do nome de Deus? Não é nada. Só que nós temos que crer nisso. E quando a gente pede que o reino dele venha sobre nós, é um reino de paz, de alegria, de amor, de saúde, de cura, de libertação. Porque tudo é maior quando estamos na presença de Deus. E nós temos que crermos sempre e estarmos no caminho dele e pedirmos que o reino dele venha sobre nós cada dia de nossas vidas. Amém? Amém. Agora vamos receber a irmã Lídia com uma oração para o altar. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nessa manhã, Pai amado, para te pedir também, te agradecer por tudo que tem feito por nós, Pai. Também te pedir, Pai amado, abençoa essa fotografia que está aqui no altar, Pai amado, a chave da casa, do carro, abençoa, livrando de qualquer perigo, Pai amado. Essa fotografia que tiver uma pessoa doente, Pai amado, seja curado, Pai amado. Ô Jesus amado, Tu és santo, Tu pode, Tu é médico dos médicos, Tu cura, Tu salva. Eu não sei que cada um botou aqui no altar, mas Tu sabe, Pai amado, faz a Tua vontade, Pai amado. Abre uma porta também de emprego, aquele que está à procura, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Faz permanência com o Teu Espírito Santo nessa manhã, que é de Santa Ceia, Pai amado. Faz o Teu Espírito Santo, vem aqui, abençoa aquelas pessoas também que não puderam estar aqui, Pai amado, mas Tu sabe, Pai amado, de qualquer um que não puder vir estar. Dá uma semana abençoada para nós, Pai amado. Fique conosco, faz parte desse domingo, de Santa Ceia. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos receber o diácono Jorge. Palmas bem forte, com a honra e glória de Jesus. Bom dia, igreja, na paz do Senhor. Amém. Amém? Tudo bem com vocês? Um pouquinho melhor, né, que os outros domingos, né? O domingo daí foi danado. A gente estava aqui para louvar e adorar o Senhor. Domingo de Santa Ceia é maravilhoso, né? Aquele dia de fazer parte com o Senhor. E é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Além de glorificar o nosso Deus. Que Ele é responsável por tudo que está acontecendo aqui na Terra. Só mas vamos pensar assim, mas está acontecendo um monte de coisa ruim. Só para aqueles que decidem que as coisas sejam ruins. Amém? Amém. Aqueles que decidam que as coisas sejam boas, elas serão boas. Se os seus olhos são bons, o seu corpo é bom e tudo na sua vida é bom. E o Senhor nos ensina isso e nós estamos caminhando para isso. Nós viemos hoje aqui para louvar e agradecer a Ele por tudo que recebemos. Não convido os irmãos se colocarem de pé para nós fazermos oração. Deus Pai, estamos aqui na sua presença, Senhor, para pedir, Pai, pelas orações aqui, Pai, por essas pessoas que estão doentes, Pai. Que o Senhor coloque a sua mão, cure, estabeleça, restaure casamento, Pai. Cure essas pessoas que estão doentes, as pessoas que estão atormentadas, Senhor. Que o Senhor toque no coração deles, na mente deles. Que ele busque ao Senhor, Pai. Para que tenha honra e glória aqui na vida dele, aqui na terra, Pai, como o Senhor quer para nossas vidas, Pai. Pai amado, Pai querido, pedindo que o Senhor também, Pai, chegue até aqueles abandonados, aqueles que estão nos hospitais, Pai, que estão em presídios, Pai, que o Senhor socorra eles, liberte, Pai, das grades, Pai, que aprisiona eles, as grades espirituais, Pai, que eles não percebam, que ele saia de lá um novo homem, restabeleça, restaura essa pessoa, restaura essa vida, Pai. O Senhor quer vida plena e abundante para cada um aqui na terra, Senhor. O Senhor faz isso pela minha vida, pela nossa vida, pela vida dos irmãos, Pai. Nós ganhamos tudo de Ti, Pai. Nós só temos que ser gratos, Pai, pelo que o Senhor nos dá, porque a decisão é nossa, Pai. O Senhor nos deu um livre-arbítrio, Pai, para decidirmos aonde andarmos, Pai. Nos mostre, nos ensina o caminho, nos capacita cada irmão, Pai, que tem a palavra, Pai, de mansidão, de bondade, de amor, carinho e afeto, Pai, pelas pessoas que chegarem até eles. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Pai, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos pela nossa igreja, Pai. Agradecemos por aquelas pessoas que ajudam, que multiplicam, que se importam realmente com outras vidas, Pai, que doam, Pai, doam alimentos, doam roupas,
Ajuda de todas as formas, Senhor. Que o Senhor abençoe ricamente a cada um, Pai. Cuide dos nossos familiares, aqueles irmãos, Pai, que estão afastados da igreja, Pai. Toque o coração deles, Pai. Traga-os de volta. Leve até uma casa, para que eles congregarem, Pai, em comunidade, Pai. Orarem também e honrarem a Ti, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cuide de cada um, Pai, inclusive aqueles que não estão aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Quer ver como é verdade? Vamos reforçar isso? Nós somos a semelhança do Senhor. Sim ou não? Amém. Amém. E olha como que a gente age. A gente dá para as pessoas aquilo que elas merecem. Está certo isso? Pela palavra não. Mas temos que dar ainda mais. Mas olha como nós somos. A gente pega e dá na medida que nós temos conhecimento. Se nós temos bem espiritualmente, tu recebe a pedrada e tu dá uma flor. Quando a gente não faz isso, nós não estamos aqui ainda. Nós precisamos pedir perdão e melhorar. Agora o Senhor, Ele nos dá na medida certa. Senhor, eu quero paz no meu casamento. Eu quero não sei o que, eu quero isso, mas aí tu não continua sem fazer. Aqui foi pedido. Só que as pessoas vão ter que pegar e baixar, ajoelhar, pedir e começar a fazer diferente. Eu ouvi nessa madrugada uma pessoa que fala que tem aquele ditado antigão, né? Eu nasci torto e vou. Quem disse isso para você? Está errado. Hoje vai vir uma palavra aqui, Paulo de Tarso. Olha o jeito que ele era e como ele terminou. Mentira para vocês. Você nasceu desse jeito, não, você nasceu lindo, maravilhoso. Você nasceu dessa forma. Ou não é verdade quando nasceu? Estão lembrados? Quando nasceu, está lembrado quando nasceu Mateus? Está lembrado quando nasceu a Franciele? Os bebezinhos quando nascem, desculpa, todos eles são felizes. Sim ou não? São não? Claro que não. Com o pai e a mãe não. Eles são muito felizes. Só que eles ficam lindões. Só que para o pai e para a mãe, não. Para Deus, nós somos uns bebezinhos, bem fininhos. Sabia disso? Só que eles amam muito. Só que daí, Deus ele pega e deixa a gente. E aí você cresce. Tudo aquilo que você aprende, no meio que você vive, está com você. E você nasceu retinho, começaram a importar você. Você está lá todo doido, desfeitado, eu sou assim, eu sou assado, comigo ninguém pode, não sei o quê. Gente, casamento não dá certo, a relação na igreja não dá certo, a relação na comunidade não dá certo, a relação no trabalho não dá certo por causa do quê? Porque esse pau está torto ainda. Esse pau está torto ainda. Mas por que ele ficou torto se veio bonitinho? Não fala na palavra livre-arbítrio, sim ou não? Então precisa de mudar. Busca o conhecimento. Quem sabe fritar bolo igual a uma anjo que ela postou essa semana? Todo mundo sabe? Tem gente que não sabe. Para aprender a fazer um bolo igual ao bolinho frito de chuva, vai ter que fazer um curso com ela. Senão vai sair errado o bolo. Agora, eu quero ser igual a Jesus. Só que daí, irmão, perdoa, não vou ficar chateado comigo, não. Não pega a Bíblia, não leia a Bíblia, não vem à igreja, não faz aquilo que Jesus ensinou. Aí, eu pedi para Deus, eu vim aqui, o irmão cantou lá na frente que Jesus vai me dar o que eu pedi, mas está merecendo? Fala para mim. Não está merecendo, irmão. Ele está se esforçando, tem que se esforçar muito. Ele pode até nos salvar. E ele vai nos salvar todos. Mas é graça. Lembra da palavra fala em graça? É graça, é de graça que ele dá isso. Mas e por que eu aqui não vou buscar mais gente, ajudar na comunidade, encher a igreja, não somente em Santa Ceia, encher a igreja sempre, veio mais gente aqui.
Quer fazer uma conta rápida comigo? Vamos fazer? Quantos dias tem a semana? 7. Quantas horas você quer meter? 24 horas. Agora eu pergunto para você, quantos tem na semana? Aí é 1h30 para vir aqui. Olhar um para a cara do outro. Eu acho que a palavra, a pessoa que vem aqui para frente, que tem a missão de levar a palavra de Deus, todos têm que levar, tá? Mas isso aqui é bom estar aqui, né? Só que é o seguinte, vocês estão aí, vocês só olham para cá. Eu que estou aqui, eu olho para todo mundo. E quando as cadeiras estão todas brancas, não é nada bom. Eu não sei o que eu em cima fica pensando. Uma semana tem X horas. Ah, mas é muito longe. Ah, mas eu não sei o que. Ah, mas eu estou ruim. Ah, mas eu... Gente, é aqui para olhar um para a cara do outro. Pena que a gente não pode se abraçar. Porque a hora que voltar o abraço aqui, e se Deus deixar eu continuar aqui nessa obra, vocês vão se abraçar sim. Bom. Mas eu... Vai abraçar. Porque abraço é bom. Experimentem. Experimentem fazer isso. Vai pegar um marido uma hora, vamos se abraçar um pouquinho, fica abraçando, não fala nada, só abraça e fica. Espera bater o coração um com o outro. Experimente fazer isso. Façam isso uma vez por dia. Escutem o coração do outro. Cuidado que quem não vem na igreja não ouve isso, você vai abraçar, vão chamar você de novo. E a palavra do Senhor fala que vão te chamar de maluco quando você realmente estiver na minha palavra. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos falar sobre dízimo e ofertas? Está lá em Malaquias 10. O que fala a palavra? Trazer o dízimo à casa do Senhor para que ela tenha mantimento. Fazer dízimo, oferta, fazer votos da sua empresa, pode fazer. Deus não vai deixar faltar. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu achei muito engraçado. Eu comentei. Digo, uma pessoa me pagou sem antes receber, tá bom, né? Eu digo, opa, eles estavam precisando. Amém? Amém. Então, confie no Senhor. E não se preocupe com o dia da manhã. Às vezes eu me pego me preocupando. Mas é no tempo do Senhor. É no tempo dele, não é no nosso. Você não pode sofrer, irmãos, pelo amanhã. Então diz minha oferta desse. O seu coração tocar. E se você der de coração, ok? Está tudo certo. Agora, se não acreditar, e pode pegar aqui e vir dar testemunhos. Só, minha vida está prosperando. Como assim? Mas a crise está grande, não sei, cuidado, que nós vamos falar a você isso hoje, tá? Mas você continua, você tem alimento, você tem casa, você tem filhos sadios, seus familiares. E não se esqueçam que a cronologia do tempo não é assim, a gente vai ficar um tempo aqui e depois vai embora. É assim, claro que a gente não quer a perda. Semana passada tivemos a perda da avó do irmão André. E ele, nossa, chorou, né? Imagina pegar a irmã. É assim. Mas lembra que a gente tem que ser mais espírito. Amém? Então confie no Senhor. Acredite que espiritualmente Deus está trabalhando na nossa vida profissional, no nosso trabalho. E lembra, a gente tem o que merece. Cuidado, a gente pede, mas tem o que merece. É aquilo que eu estou fazendo. Eu vou pedir para a irmã Jaqueline. A irmã Jaqueline, ela fez um voto com o Senhor ali. Vocês não sabem, eu posso falar, né? Ela disse que ia dizimar todo domingo. Tem que dizimar, Deus tem abençoado ricamente. E a transformação o Senhor está vendo, né, Jaqueline? Tá, Jaqueline? Eu vou pedir para você fazer uma oração aqui para os dias do
Oh, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua santa e poderosa presença, pedindo, Senhor, que nessa manhã o Senhor abra as janelas do céu, Senhor amado, e derrame sobre os irmãos bênçãos sem medidas, Pai amado. Abençoa cada dizimista, ofertante e votante, não deixando que venha faltar nada em nossas vidas, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, meu Deus, nem o calçar, nem o vestir, nem o alimento, Senhor, nem a bênção espiritual, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um que está com a mão erguida a Ti nessa manhã, Pai, venha derramar a unção da prosperidade. Ó grande Deus, grande Pai, nessa hora, nesse momento, derramai da Tua graça, derramai do Teu poder, derramai da Tua unção poderosa, Senhor amado, nessa manhã, declara a vitória, amém, e graças a Deus. Amém. Amém, obrigado. Irmãos, estava na oração aqui, estava pensando, olha, eu acho que faz uns 60 dias que não fica mais vazio aquele. Glória a Deus, amém? Os alimentos. E ela tem chegado às pessoas. E ontem até eu comentei aqui em casa que eu parei numa sinaleira e eu não estava com arroz e aqueles estavam precisando. Recomendo quem anda de carro por ali, se for tocado, tem ali um quilo de arroz, um quilo de alguma coisa. Às vezes na sinaleira você vai encontrar alguém pedindo, né? Entrega para aquele que teu coração tocar. E ontem aquele coração me tocou. Aí ele disse, tu tá com frio? Eu tenho umas toucas, aquelas de lã, fui lá e peguei dele 2 toucas, saiu um faceiro. Imagina se eu tivesse dado um arroz para aquela pessoa. Amém? Então, irmãos, eu convido a todos aqueles que não passam de fé e aqueles que têm algum projeto, consagra a Deus esse projeto de vocês. Deus quer a gente em plenitude financeira. Nós temos que aprender a ganhar dinheiro, nós temos que aprender a ser feliz. É isso que o Senhor quer para nós. Amém. Ninguém disse que Ele quer a gente pobre. Só que nós temos que acreditar, a gente tem que trabalhar muito. A irmã Ângela falou com propriedade. Eu não conheço ninguém com sucesso que não trabalhou. Ah, teve alguém aí que não sei o que ganhou. Como é que ele está? Ganhou, caiu do céu assim, não fez nada e ganhou. Vê se ele está ainda prosperando. Não tem mais nada. Não tem mais nada. É quem trabalha. Só que não precisa trabalhar árduo. Não precisa sofrer para trabalhar. Não precisa se preocupar com amanhã, tem que fazer bem feito hoje. Amém? A palavra do Senhor, gente, não é minha. Convido a todos aqueles que têm seu dízimo de ofertas, podem dar um passo à frente. E olha, posso dizer uma coisa para vocês, ontem foi falado ali, irmão, que a gente ia comprar de agora, para a gente comprar esse terreno, a igreja tem que ser rica. Então o Senhor tem que derramar bênçãos sem medida para cima de nós. E nós temos que ser muito ousados em tudo aquilo que a gente for fazer. Até eu falei para o irmão, se você quer fazer alguma coisa, consagra ao Senhor. Faça um voto com ele aí no seu trabalho. Não é negócio, tá? Senhor, o Senhor me abençoe ricamente e eu vou contribuir, ofertar, fazer o que eu puder. Irmãos, uma coisa eu posso garantir para cada irmão. Na hora que a gente for chamados para a gente ir para junto do Senhor, nós não vamos levar nada daqui. Ou alguém acha que vai levar? Nadinha de nada comigo. É bem assim. Então, você não sai também dando tudo aí, que não é isso que o irmão está pedindo aqui. Mas não se apeguem tanto a coisas materiais, não. Tem que ter um carro bom, sim, tem que ter uma casa boa, sim. Tudo está correto, não está nada errado. Tem que estar bem posicionado na empresa também, mas cuidado com a vaidade. A palavra já veio aqui, parece que o senhor está desenhando, né? Cuida com a vaidade. Ah, porque eu sou o gestor, eu sou... Vamos dar uma olhadinha lá no Jesus, toda a palavra dele. Esse significado dela, ele dizia que ele era filho do Pai. Eu digo, olha, eu sou filho de Deus. E todos nós somos. E o Senhor quer realmente uma vida abundante para nós. Vai ter os tropeços, tá, irmão? Eu sei que ele não deve estar pensando assim, nossa, a gente serve a Deus e, nossa, não acerta. Acerta, sim. É só nós irmos de todo o coração. Orarmos de verdade.
Eu acho que teve algum irmão que já teve uma unção do Espírito Santo. Alguém já teve isso no quarto dirigindo? Alguém já teve isso? Uma unção é bacana, não é? Eu tenho mais, olha. Eu tenho uma que eu me lembro que eu estava indo para a praia, eu estava ouvindo um louvor, eu fiquei todo arrepiado. Gente, eu chorava e sorria sozinho dentro do carro. Um troço doido na fluir. Outra vez eu já falei para vocês que eu estava meio. Eu senti que eu não estava na cama. Só isso, eu estava muito leve assim. E é tão bom. Cuida quando a gente está em plenitude de felicidade. Mas de felicidade não é porque ganhou, porque fez, é porque você está consumindo. Amém. Também cuide quando vocês estão com raiva. Quando sabe quando está irado. Não, Senhor. Senhor, não fique irado. Amém? Cuide. Também dia sair quando fala alguma coisa ruim, agora, pega e te aperta assim, não, você está fazendo errado, acerta de novo, vai ao contrário. Amém? Vamos lá em Tiago 3. O tropeço da palavra, essa é maravilhosa. Hein? Tiago 3, quem tem sua Bíblia, busquem lá, manuseiem. Eu não tinha Bíblia nenhuma, agora tenho 3 dentro de casa agora. Ganhei mais uma também de presente grandona. E me apaixonei por Bíblia agora, não posso ver uma Bíblia. Eu já quero comprar todas as Bíblias, mas só que tem que ler todos os dias. Lembra quantas horas tem na semana? Você tem que levar isso aí nessa conta, tem que lembrar disso. Vai lá, 7 vezes 24, quanto eu estou dedicando para o Senhor? E Ele é o dono de tudo. E aí eu peço, e estou dando o quê? Amém? Amém. Vamos lá. Prestem atenção, eu vou ler todo o trecho, depois eu comento. Todo o verso que fala o verso desse. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, elevados e impetuosos ventos e navios, tá? Serviram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também é a língua, é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. E de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Vamos olhar aqui. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, tampouco, pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Amém. Olha o que a palavra está dizendo. O poder da nossa palavra. Quando ele fala do cavalo, quem já andou cavalo sabe. Tem que botar o freio na boca do cavalo. O cavalo ir para onde ele quer. Aqui falou também no navio. É um pequeno leme e um barco do navio. E tem alguém ali que vai desviar as pedras ou não desviar as pedras. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? A nossa língua pode nos levar para onde ela verbalizar.
Se for coisas boas, coisas boas. Se for coisas más, irmão, mas eu pensei, mas não devaniza. A tua palavra tem poder. Cuidado, irmão. Cuidado. Fica quieto. Pode começar a fazer pensando tudo que eu falei. Se eu falar coisas boas acontecem. Se eu falar coisas ruins, coisas ruins acontecem. Eu profetizo sobre a minha vida. Lembra do meu bendito? Eu profetizo. E a palavra do Senhor, Ele me disse: tereis poder igual ou superior a mim. Palavra de Jesus. Então, olha o poder que Deus nos deu, irmãos. Agora, por que eu não estou usando? Por que eu não uso? Por que eu aceito estar me debatendo de noite, estar pensando mal de A ou de B, pensando mal da igreja, do meu irmão, da família? Porque meu irmão assim, meu irmão é assado. Quem disse para você que você tem poder de julgar alguém? Quem falou isso para você? Ah, mas a pessoa assim, eu tenho que mudar ela. Não vai mudar ninguém. Se eu não me conhecer, se eu não querer mudar, eu não vou conseguir. Ah, mas eu vou na igreja. Já foi falado, mas sai ali, continua fazendo, continua tropeçando na palavra, nos pensamentos e na palavra. Mas não dá para desistir, mano, tem que continuar. Por isso que a gente tem que divulgar, tem que buscar, tem que trazer. Falar para aquele irmão que veio uma vez, vai, como é que está a tua vida? Pergunta, né? A gente faz perguntas, não dá conselho. E aí, como é que você está? Está dando uma mensagem para alguém aí. Liga para o fulano lá e diz: como é que você está? Você está bem? Pode perguntar. Olha, a gente, né, no exemplo, né? Semana tem não sei quantas horas, nós passamos 1h30 domingo de manhã ouvindo a palavra do Senhor, com a Bíblia na mão. Ah, mas eu não vou fazer isso, mas está sabendo que quem criou o rio, quem fez os dias e as noites, quem fez o homem, quem fez os pássaros. Eu, quando eu comi uma mão de manhã, a Fabiana nem percebeu, né? Eu estava olhando assim: nossa, Deus é tão maravilhoso, né? Como ele faz uma mão para nós, uma mão, né? Faz uma mão, tem que dar tudo para nós. Se nós não tiver dinheiro para comer, nós sair ali na rua, nós não vamos passar fome, não precisa nem pedir. É só se afastar um pouquinho, aí quando meses vai ter um pé de bergamota, não sei se é época de goiaba. Estou falando isso porque quando eu era molequinha, eu não tinha arroz e feijão em casa, eu comia bergamota. Bergamota não era gente. Então tem tudo, Deus faz tudo perfeito. Fez nós perfeitos. Tanto é, olha só como ele fez tão perfeito que a gente nasceu e a gente não falava. Está lembrado disso? Você não falava. Aí alguém começou a ensinar você a falar. Coisas boas e coisas ruins. Mas por que ele ensinou coisas ruins? Porque ela aprendeu coisas ruins. Não sei se consegue entender o que eu estou falando. Aquele meio que você veio, seu pai, sua mãe, sua avó veio, é o meio que você foi criado. Agora, você não precisa continuar a ser assim. Eu não preciso continuar sendo do jeito que eu era. Nós estávamos falando ali, irmã, e é para isso. Deus usa a gente a todo momento. A irmã, eu sempre busquei gente. É assim mesmo. Porque ela já veio assim. Ela já veio de uma família. Eu conheci sua mãe, né, que ela é uma devota do Senhor. Mas, por exemplo, a minha mãe, a minha família não era de igreja. A sua não sei, a sua não sei. Mas quem disse que eu tenho que continuar dessa forma? Quem falou para você? Paulo era um perseguidor da igreja. Ele terminou se perseguindo a igreja? Não. Em
Então, aquele negócio de pau torto, morre torto, mentira, morre reto. Se quiser, morre reto. Se quiser, morre reto. Então, irmãos, mas está aqui mesmo, se eu não buscar, eu não vou encontrar. Se eu não buscar de todo o meu coração, eu não acho. Se eu não ouvir com sabedoria, não entra na minha cabeça. Tem alguém aqui que é professor ou foi professor? Tem alguém? Professor? Professora? Foi no projeto Pescado da empresa. Olha que legal. Ó, e você ia com toda a boa vontade lá dar uma aula. Aí naquela turma, não sei quantos, não tem uns que entra a informação e fica? Sim ou não? E multiplica. A mesma coisa é aqui. É a mesma coisa. Só que o professor, porque não entra naquela grande maioria, você desiste de ensinar? Você desiste? Não desiste. Nós também não. Quando eu falo nós, é vocês têm uma opção aqui. Lá na empresa, irmão, quando vem falar de ti, eu não sei quem falar contigo, não, meu irmão, está diferente. Por quê? Porque o Senhor está fazendo uma transformação interna e você começa, porque Deus disse que Ele veio buscar a todos. Só que quem vai fazer esse trabalho? Somos nós. Amém? Quem vai fazer esse trabalho somos nós aqui da igreja, da outra igreja, da outra. Ah, irmão, mas tem uns que ensinam errado. Olha, a gente não tem que estar olhando para o vizinho. Porque eu sou todo imperfeito, eu não sei cuidar nem de mim. Aí eu quero arrumar o vizinho do lado. Eu não arrumo nem a minha casa. Aí eu quero consertar a casa do vizinho do lado. A minha vida está uma droga. Eu quero arrumar do outro. Ah, por favor. Conserta a nossa vida primeiro. E eu vou dizer uma coisa, não tem ninguém perfeito. Eu domino uma área que o outro irmão não domina, mas o irmão domina outra coisa que eu não domino. Eu, por exemplo, sei fazer muito bem folha. Mas eu não pego a mulher de pedreiro e saio igual o irmão Adão. O que eu quero dizer é que a gente é um monte de pessoas aqui que cada um tem uma habilidade, um conhecimento, e um soma e um ajuda o outro, um passa para o outro. Tem uns que recebem por isso. O professor recebe para ensinar. Eu sempre falo quando eu dou os treinamentos, eu venho aqui fazer o que eu amo e eu sou pago por isso. Lembra que a gente tem que trabalhar bastante? Mas não pode ser infeliz. Então, se alguém está infeliz no trabalho, você é louco, larga isso daí. Vai fazer o que você gosta de fazer. Não tenha medo, irmãos. Acredite. E se realmente o seu pensamento, o seu coração é para fazer o bem, esqueça. Você vai transbordar. Ah, você vai. Se é para fazer o bem, você transborda. Não tem como. Pode pegar todo cara de sucesso aí. E aí a gente tem que fazer um filtro, amém? Quem entendeu a palavra de amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, gente. Ela é rica aqui. E quando a gente é tocado de trazer alguma coisa, cuida com a língua. Lembra das horas da semana? Alguém vai multiplicar e vai dizer a semana que vem. Quanto tempo eu verbalizo coisas boas e quanto tempo eu estou verbalizando coisas más? Às vezes eu devo ficar em silêncio, não fala, não devolve. Temos o Pai que está no céu, porque sabe, Pai, o vinho, Pai, e o suco da uva que simboliza o seu sangue, Pai, para que todos os irmãos façam parte contigo, do seu corpo e do seu sangue. Que nós possamos, Pai, com esse ato, sairmos transformados, Pai. Só tem feito uma obra dentro de nós, que o Senhor aprimore isso, Pai, na sua velocidade, que nós estejamos todos, Pai, abertos a serem realmente transformados, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Cristo já nos preparou
O manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus que nos convida a ceia aqui. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Porque você viu o Senhor, o pedregulho que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças ao partir, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciei a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o come e bebe dignamente, come e bebe de sua própria condenação, não discerniram o corpo do Senhor. Amém? Todos se levantarem, o cálice e o pão, podem fazer parte do pão e após o cálice. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, te agradecemos, Senhor, por fazer parte contigo. Convidamos a todos, Senhor, continuando de fontes baixadas, para nós em oração agradecer, Pai. Pai, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, e fazer parte contigo, Pai, do teu corpo e do teu sangue. Que esse ato, Pai, seja um ato que nos renove, nos encha, Pai, de alegria, de felicidade, de perseverança, Pai, e também muita mansidão na nossa vida, Pai. Que possamos olhar, ouvir, pensar, sentir e fazer, Pai, tudo aquilo que te agrada na nossa vida. Que as pessoas que nos olhem, Pai, que nós refletimos a tua imagem, Senhor, repetimos o teu fazer aqui na terra. Que esse ato, Pai, que fizemos hoje aqui na tua casa, Pai, seja renovado diariamente, Pai, em orações, que possamos dedicar um tempo a Ti, Pai, conversar contigo, Pai, no nosso quarto, no nosso caminhar, no nosso agir, Senhor. Que o Senhor não permita mais, Pai, que sejamos nós do jeito que nós crescemos, Pai. Nós queremos ser modificados por Ti. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos um ótimo domingo, Pai. Uma semana abençoada, uma semana de luz, uma semana de vigor, Pai, de audácia, mas audácia, Pai, no sentido de chegar mais próximo a Ti e realizar as coisas daquela, Pai, que o Senhor determinou para nós. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor, amém?